Salve senhoras, senhores e afins, meu nome é Ruach e estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra que vem instigando nesse meu coração. Hoje vamos basear essa mensagem nas palavras de um lindo poema de Davi, mas antes disso eu gostaria de dizer que penso que tais palavras perdem o valor se não vierem acompanhadas de ações. A palavra de Deus não é apenas para ser mencionada, mas vivida. Por isso, vamos ler a passagem de 1 Coríntios capítulo 12, nos versículos 12 e 13, que diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. A partir desse ponto já fica claro que a obra de Deus é estabelecida a partir da unidade. É possível crescermos individualmente, sim. Muitos conseguem isso, mas eu venho percebendo que congregando é possível ir mais longe e mais depressa. E isso fica ainda mais claro quando lemos o capítulo 22 do livro de Mateus, nos versículos 36 a 40, quando um fariseu aborda Jesus e pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não por acaso podemos observar que a cruz possui duas hastes. Uma vertical, que simboliza nosso relacionamento com Deus, mas ela é totalmente inválida se não estiver com aquela haste horizontal, que significa nossa comunhão com o nosso próximo. Aparentemente não é tão difícil chegar a esse nível de comunhão. É muito fácil vivermos bem com quem tem pontos de vista semelhantes aos nossos. O problema é quando vem as diferenças de pensamento, de temperamento e atitudes. Quando há aparente comunhão, muitas vezes ela vem contida dentro das famigeradas panelinhas, uma ferramenta diabólica que exclui os outros do convívio e torna difícil que essa palavra se cumpra, porque a tendência é que quem pratica esse corporativismo nem sequer percebe que está sendo corpo com uns e deixando de ser corpo com outros e jogando-os para fora dessa comunhão, que ao invés de multiplicar o amor, divide o corpo de Cristo. Esse corpo, para ser corpo, precisa ser banhado pelo Espírito Santo, simbolizado na Bíblia pelo óleo de azeite. Sem esse óleo na nossa vida espiritual, é impossível viver a fé que realmente agrada a Deus. Pesquisando essa analogia, eu encontrei 7 funções muito importantes que devem ser aplicadas em nossas vidas cotidianas. A primeira é consagração, como em Êxodo capítulo 29, versículo 7, onde vemos Arão sendo separado para o sacerdócio diante de Deus e diante de seu povo. Assim, o Espírito Santo nos prepara para cumprir a vontade de Deus, quando nos submetemos a Ele. É uma conversão de vida, uma reconciliação e uma preparação para responsabilidades maiores diante daquele que nos chamou. A segunda função é sobre os sacrifícios diários. Na antiga aliança, como explicado no livro de Números capítulo 28 e mais especificamente no versículo 5, o óleo era derramado sobre holocaustos oferecidos em sacrifício a Deus. Esse sacrifício é a nossa carne, matar nosso ego, abrir mão da nossa própria vontade, sacrificar nossos conceitos pessoais em prol do reino e assim o Espírito Santo nos conduzir ao arrependimento, ao perdão dos nossos pecados, uma vida no altar. A terceira função é combustível. Em Mateus capítulo 25, nos 13 primeiros versículos, Jesus conta a parábola das 10 virgens. 5 delas tinham óleo em suas lâmpadas e as outras 5 não. Precisamos estar sempre abastecidos do Espírito de Deus para jamais desanimar nesse caminho de trevas e sermos pegos sem o preparo necessário para ser a obra de Deus. A quarta função do óleo é medicinal. Na parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, versículo 34, Jesus cita como o óleo era colocado sobre as feridas de um homem para evitar que ela se inflamasse. O Espírito Santo é a cura para nossas almas machucadas, tanto pelo mundo quanto pelo pecado e até mesmo, infelizmente, por aqueles que se dizem cristãos. A quinta função é comida. Além de ser saudável, o óleo de azeite dá sabor aos alimentos.
Há quem não goste, mas ele é muito nutritivo. E como a própria ciência natural explica, ele faz muito bem para o nosso corpo. Assim é o sustento que o Espírito Santo provém a quem busca ser fortalecido nele. É ele quem nos alimenta com a palavra. A sexta função é cosmética. O óleo era e ainda é, em muitas partes do mundo, usado como sabão, como loção pós-banho, hidratante e até perfume. Assim, entendemos como o Espírito Santo torna bela a nossa fé diante de Deus, o bom perfume de Cristo sendo exalado em nós. E a sétima função é dar boas-vindas. Em Lucas capítulo 7, versículo 46, Jesus ilustra como era hábito em seu tempo, quando uma pessoa visitava alguém, o óleo era aplicado sobre a cabeça do visitante para simbolizar que ele era bem-vindo em sua casa. É isso que o Espírito Santo faz. Ele lava nossos cabelos com seu óleo. Ele nos prepara para estar em sua presença, nos aproximar, nos relacionar com ele. E um dia cada um de nós será recebido na glória quando partirmos dessa vida diante do Pai, do Filho e, é claro, do Espírito Santo. Afinal, os três são um só, que são Deus. No entanto, em cada um dos usos citados acima, o óleo sempre era misturado a outras substâncias para surtir o efeito apropriado. O Espírito Santo pode fazer o que lhe aprouver, mas é sobre você e eu que ele se derrama. Ele vem consagrando, purificando, sustentando, curando, alimentando, embelezando e, por fim, honrando nossa fé. É o Espírito dele misturado ao nosso Espírito, para que nós possamos levar aos outros o mesmo óleo, o mesmo poder, a mesma unção. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os olhos de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Assim como o óleo desceu sobre a cabeça de Arão, o Espírito Santo é derramado sobre o corpo de Cristo, ou seja, na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, no seu local de estudo, onde mais você estiver representando o corpo de Cristo. A bênção é farta quando você entende que, como corpo, ela vem sobre todos. A unção desce sobre a cabeça, estabelece a autoridade instituída por Deus, não para que você seja servido, mas para que você entenda que o próprio Deus separa a quem deve estar sobre você ou abaixo de você. Não sei se você sabe, mas a barba na Bíblia simboliza respeito e honra, e a honra é específica para cada um, para o líder e o liderado, para o marido e a esposa, para os pais e os filhos. Essa é uma honra que o mundo pode não ver, mas Deus enxerga muito bem. Mas não para por aí. O óleo desce de forma tão abundante que alcança a orla das vestes de Arão. Arão portava em sua gola um colar com 2 pedras de ônix. Nelas estavam escritas os nomes das 12 tribos de Israel. É preciso dizer mais? É preciso explicar que esse chamado é para todos aqueles lavados e remidos no sangue de Jesus? A todos aqueles que se deixaram abençoar, se deixaram usar e que entenderam o significado real dessa unidade. Eu poderia até parar por aqui, mas as lições desse salmo não param. Os montes de Sião citados nesse texto se estendem como um arco por 160 quilômetros, fazendo fronteira entre a cidade de Jerusalém e o deserto arábico. Entre os montes de Sião se destaca o Monte Hermon, um monte bastante elevado em cujo cume há neve. Eu nunca fui a Jerusalém, mas pelo que eu pesquisei, essa neve nos tempos de seca se derrete e o vento carrega esses vapores de água. E esse é o orvalho que nos tempos de seca impede os rios da região de se secarem. Esses fortes ventos carregam o abundante orvalho por toda a extensão dos montes de Sião, tornando essa região fértil e produtiva. Se o orvalho de Hermon é comparado a esse óleo, tenha certeza, o Espírito de Deus te sustenta até nos momentos mais críticos da sua vida espiritual. E não importa o quanto o corpo de Cristo pareça não estar bem, Deus está cuidando. Clame, batalhe, pague preço, interceda. Isso jamais será uma perda de tempo. Se você faz a sua parte, ainda que pareça que suas orações não passem do teto, ainda que você tenha a impressão que ninguém está cuidando dessa obra, Deus tem um plano e Ele vai se cumprir. Mesmo que você não perceba, você está crescendo, está produzindo frutos, está abençoando aqueles que estão ao seu redor. Porém, não existe fórmula mágica. É preciso que todo o corpo esteja nessa mesma busca. A união traz a bênção de Deus, não é? E olha só que interessante, em hebraico a palavra bênção significa berarak, palavra cuja raiz vem de outra palavra hebraica chamada berek, que significa em português joelhos.
Ou seja, se o corpo Cristo está prostrado para adorar, reconhecer a autoridade de Deus, obedecer à sua palavra, o Espírito desce como óleo e aí sim o Salmo 133 se cumpre. Quando nos diminuímos diante de Deus, nós crescemos diante dele, como está escrito em 1 Pedro capítulo 4, versículos 8 a 11. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. E essa palavra se cumpra em nossas vidas e na vida do corpo de Cristo. Paz.